acabamos de observar, segundo o que o professor Sérgio falou aqui, base na lição e na Bíblia, era uma cidade prolífera, né? Uma cidade próspera, mais de em torno de 500 mil habitantes, né? 500 mil habitantes, ou seja, 500 mil de pessoas habitavam naquela cidade. Era uma cidade rica, portuária, turística, nós poderíamos dizer, né? Cidade turística. Porém, tinha uma questão na cidade de Éfeso, a questão da religiosidade. Professor Denis, como era a religiosidade desta cidade tão próspera, tão prolífera? Pois é, irmão Tibério, irmão Anselmo e irmão Vanderlan. Tinha toda essa estrutura, né? Essa mega estrutura que, para o passado, irmãos, quando a gente pensa hoje, uma cidade com 500 mil habitantes, a gente se depara, por exemplo, com Campina Grande, aqui próximo de nós. E são poucas as cidades que têm uma quantidade tão grande de pessoas. Embora porto, riqueza e tantas coisas, tinha naquela cidade, queridos irmãos, um dos templos que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, irmão Tibério. Assim como hoje o mundo tem essa nomenclatura, no passado também tinha, que era o templo da deusa Ártemis, ou conhecida como a Diana dos Efésios, era a deusa da fertilidade. Mas imagina só, hoje a gente pensa, né, irmão Célio, irmão Tibério, irmão Vanderlan, na questão do evangelismo. Se no passado Paulo teve coragem de entrar, só tinha cerca de 12 irmãos naquele lugar, irmão Tibério. Ele entrou lá, irmão Célio, falou com esses irmãos, ele falou a respeito da palavra de Deus e foi capaz de ganhar muitas vidas, porque muitas vezes nós pensamos que não seria possível hoje nós fazermos da mesma forma. É possível sim. Veja que a economia da cidade ela dependia de milhares de turistas que a visitavam. E é interessante, irmão Tibério, enquanto eu meditava nessa lição, o Espírito Santo ele me fez lembrar de um detalhe da lição passada, que muitas vezes Paulo ele não entrou afrontando a religião dos Efésios, ele não entrou afrontando a ninguém, mas ele pregou a palavra, irmão Vanderlan. E é interessante, irmãos, que, como nós estudamos no trimestre passado, irmão Tibério, a palavra de Deus ela tem o poder de mudar a cultura humana de acordo com aquilo que Deus espera. Então, quando Paulo chegou, como está escrito lá em Atos, capítulo 19, versículo 27 ao 29, a intenção das pessoas em viver naquela idolatria, daquela forma, era porque era algo rentável. Pegavam-se os nichos, né, as pequenas miniaturas da deusa Diana, vendiam e ganhavam dinheiro com isso. Quando Paulo chegou pregando a respeito disso, o irmão Vanderlan falou agora há pouco, diante de todo aquele cenário, as pessoas disseram, isso é um discurso estranho, mas só que era um discurso, irmão Tibério, que iria mudar a vida daquelas pessoas para todo sempre. Então, queridos, a religiosidade, como nós até tratamos em aulas anteriores, a religião, ela tem até por objetivo de religar, de levar o homem a Deus. Só que a forma como estava sendo levada lá era uma forma para prostituição, para bebedeira, para promiscuidade. Imagina só, alguma pessoa dentro da religião da Diana dos Efésios. Irmão Tibério, por exemplo. Irmão Tibério é alguém que servia a deusa Diana. Ele chegava lá, as sacerdotisas que prestavam culto à deusa Diana, eram algo tão promíscuo que ela chegava a ter relações com uma pessoa que iria ofertar. Então imagina a cultura que vivia naquele lugar. Era uma cultura, meus irmãos, estranha, mas reforçamos, o evangelho é poder de Deus. A Bíblia diz que existiam 12 naquele lugar. Depois que Paulo chegou lá, ele só conhecia, como nosso irmão Anselmo falou, o batismo de João, do arrependimento. E aí vem um detalhe interessante. A preocupação de Paulo foi, vocês só conhecem um batismo a respeito das águas, vocês precisam conhecer outro. Porque para enfrentar essa religiosidade, essa casta de demônios que verdadeiramente existe lá, somente com o poder de Deus. Eles foram batizados, Deus fez grandes coisas naquele lugar e muitas pessoas aceitaram a Jesus. Essa era a religião, irmão Tibério, que se encontrava naquele lugar. Muito bem, irmão Denis, com certeza. Esse texto que o irmão Denis falou é em Atos capítulo 19, do verso 27 ao 29. E eu achei interessante, irmão Denis, que eu estava lendo também a respeito deste episódio específico. E estes homens, eles começaram a se alarmar. E em Atos capítulo 19, do verso 27 ao 29, veja o que eles disseram. E estão vendo e ouvindo, né? Os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias também podem abrir, né? Atos capítulo 19, do verso 27, 2 versos só, 27
e 29. Diz assim: e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, veja como eles trataram o apóstolo Paulo, chamaram de indivíduo, como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando um grande número de pessoas. Para eles, Paulo estava desviando as pessoas, né? Desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso e quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Ou seja, Paulo estava dando prejuízo para eles. Exatamente. Paulo estava desviando o povo que comprava as imagens que eles produziam. E no versículo seguinte, ele diz: não somente há perigo na nossa profissão. Na verdade, eles queriam dinheiro. E Paulo estava pregando Jesus Cristo, que Jesus Cristo era a salvação. Nada com Diana, nem com Ártemis, né? E não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída da sua majestade. Majestade essa que ela nunca teve. Majestade essa que foi Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, que chegou naquela cidade e desbaratou aqueles artífices e aqueles idólatras que ali viviam naquela cidade, para que o nome do Senhor Jesus ele fosse, e de fato ele foi glorificado. Lá em Éfeso também existia uma igreja. Professor Vanderlan, nos expor um pouco sobre a igreja de Éfeso. Muito bem, irmãos. Se os irmãos estão acompanhando, seria interessante até que os irmãos estivessem com a Bíblia, né? Às vezes a gente está em casa, a gente discute um pouco, né? Fica sentado apenas assistindo, como se estivesse assistindo um desenho, né? Mas na verdade nós estamos num estudo bíblico, né? Os irmãos estão aí portando a Bíblia, a Palavra de Deus e as suas revistas, né? Que eu acredito que a maioria já tem adquirido com o nosso irmão Tibério. Então veja só, irmãos. Ele vai falar aqui sobre a igreja de Éfeso e fala que Paulo evangelizou aquela cidade, toda aquela cidade e seus arredores durante 3 anos. Só que nós vamos ver que Paulo já tinha visitado Éfeso. Nós vamos ver uma das visitas de Paulo que está lá em Atos capítulo 18, versículo 21. Ele foi ministrar lá pela primeira vez no inverno de 55 depois de Cristo. Então não era a primeira vez que Paulo estava na igreja de Éfeso, né? Então Paulo ele chega em Éfeso, né, não encontra muitas coisas peculiares ali, problemas, né, na igreja. Mas Paulo encontra algumas dificuldades, né, que ele vai discorrer durante aqui a nossa lição. Então, Paulo passa ali 3 anos e, quando o irmão diácono presbítero Denis falava, né, lembrando aqui as palavras de Denis, a questão da religiosidade que era muito forte. Então Paulo ele começa a pregar. A gente vê que a situação de Éfeso era uma situação assim que eles cultuavam a deusa Diana, era matriarcal, né? A gente vai ver Paulo dizendo assim, Cristo é a cabeça, ou seja, Paulo trazendo à tona que não era Diana que mandava naquele lugar, mas que na verdade tinha um cabeça, que era Cristo. Então eles acreditavam que Diana tinha caído, era um asteroide que tinha caído, né? Eles pegaram essa pedra e colocaram no templo. Então era uma coisa assim, não muito diferente dos tempos atuais, né? Não muito diferente, quando as pessoas preferem adorar outras coisas do que adorar o próprio Deus. Então Paulo, chegando na igreja, também encontra os 12 discípulos e vê que os irmãos apenas tinham sido batizados em águas, né? O batismo de João. E Paulo pergunta, né, se eles tinham sido batizados. E Paulo ali, eles conduz os irmãos a receberem o batismo com o Espírito Santo, lá em Atos, capítulo 19, do versículo 5 ao versículo 7. Nós vamos ver, irmãos, uma coisa importantíssima, que é o batismo com o Espírito Santo. Mais na frente, a nossa lição vai discorrer sobre isso. O batismo com o Espírito Santo, na verdade, é um selo que o cristão ele recebe, né? Aquele que está em Cristo, aquele que é a nova criatura, ele recebe esse selo para enfrentar todas as dificuldades, tudo aquilo que o mundo, né, vem contra aquilo que nós cultuamos como Deus, né? Vem contra Deus, contra a palavra de Deus. Então, na verdade, é uma ousadia, é um revestimento de poder a mais que o Espírito Santo, e aqui nesse momento, os irmãos precisavam desse revestimento, porque eles não estavam enfrentando uma coisa pequena, na verdade, eles estavam contra